celebração dessa noite, adorando o nome do nosso Deus. Quero dar uma boa noite para você que está aqui no templo e boa noite para você que está nos assistindo da sua casa. Deus abençoe a sua vida e a todos esteja estendida essa bênção do nosso Deus. Que esse momento que nós tiramos para estar em comunhão com Ele, junto com os nossos irmãos, que possa chegar ao coração do nosso Deus e Ele possa se fazer presente neste lugar e em nossas vidas. Amém? Se coloque de pé, vamos estar fazendo uma oração ao nosso Deus nessa noite. Ó Senhor, nós agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos para glorificarmos o nome do Senhor. Agradecemos ao Senhor Jesus porque sabemos que Sua presença é real. Não porque nós merecemos, não porque este lugar seja mais santo que em outros lugares, mas porque a Tua presença é real em nossas vidas. Por isso nós queremos Te engrandecer, queremos louvar o Senhor pelo que Tu és. E nós cremos que a unção do Senhor está neste lugar para quebrar maldições, para nos garantir a vitória da vida do Senhor. Não vitória para este mundo, mas vitória que nos dá certeza de vida eterna. Nós queremos Te engrandecer, seja louvado, seja engrandecido aqui neste lugar. E por onde quer que esteja um servo do Senhor, onde quer que a Sua palavra, onde quer que essa celebração esteja chegando, que o nome do Senhor seja glorificado. Fala aos nossos corações, ó Deus, move-se em nosso meio, ó Deus, o Senhor tem liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, dizendo que a unção do Senhor está aqui para nos abençoar e para mover os nossos corações.
só este lugar, o templo, mas os nossos corações, porque é nele que o nosso Deus habita. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 12 ao versículo 15. 2 Crônicas 20, do versículo 12 ao 15. Para a nossa reflexão nessa noite. Sabemos, nós acabamos de louvar ao Senhor, dizendo que a unção de Deus está no nosso meio. A unção de Deus é o poder de Deus sobre nós, o poder de Deus no nosso meio. Então, 2 Crônicas 20, do versículo 12 ao versículo 15, diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aqui vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Linda essa passagem que conta um pouco sobre a história de Josafá, que foi um rei que viveu a sua vida segundo o coração de Deus. Até aí o Senhor mostra algo para Josafá. Vinha uma grande multidão contra ele, contra o seu reinado. E ele olha para tudo aquilo e pensa, né? Eu fui tão justo diante de Deus. E vem contra mim uma grande multidão que eu não posso vencer. E a palavra do Senhor chega para aquele rei e diz: você não tem que temer, porque a peleja não é vossa, mas minha. Mas o Senhor pediu para que eles pudessem ir à peleja. O Senhor sabe que você não vai ganhar a peleja sozinho com suas forças, mas Ele quer que você vá à luta. Nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar. Por maior que sejam nossas lutas, nós jamais podemos desistir. Porque a luta, nós devemos lutar, mas a vitória de quem é do nosso Deus. Então, não sei o que você passa na sua vida, você que está nos assistindo, nós temos vivido momentos muito difíceis, momentos temorosos, muitos estão com seus corações doídos, enfraquecidos, mas a palavra do Senhor nessa noite é: não desista, apenas lute, porque o Senhor é conosco. Amém? Amém. Glória a Deus pela palavra dele. Nesse mesmo espírito vamos adorar, dizendo que as promessas do Senhor são firmes e elas não falham. Vamos cantar o hino 154, que diz isso: firme, firme nas promessas do Senhor. Você está firme? Jesus.
consideração, Senhor, um momento também que é muito importante, que é o momento de que você tem esse momento separado para você ofertar e dizimar. Então, você que veio preparado com esse intuito de estar trazendo seus dízimos, suas ofertas, ou mesmo o quilo, se você trouxe, você vai ter esse momento para estar trazendo a presença do nosso Deus. E mais posteriormente, né, estaremos falando um pouco mais sobre a campanha de missões que nós finalizamos este domingo, né, domingo passado, e estaremos dando relatório este domingo. Então, enquanto estiver passando a música, você que veio preparado, você pode estar trazendo seus dízimos e ofertas para o nosso Deus. Das coisas que podes fazer, te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Lá dele seja muito. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Senhor, mais uma vez diante de Ti, Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, porque tudo é para a Tua glória, Deus. Nós te agradecemos porque se nós estamos aqui é porque o Senhor nos proporcionou. Queremos te louvar, te agradecer por cada irmão que pôde contribuir para o crescimento do reino do Senhor aqui neste lugar e o crescimento do reino do Senhor na face da terra. Nós agradecemos ao Senhor pelo sustento diário. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Nos abençoe, ó Deus, para que nós possamos também estar abençoando outras pessoas. Vem estar abençoando os nossos missionários, vem estar abençoando, ó Deus, cada um de nós como missionários. Que nós possamos fazer muito mais que contribuir, muito mais que orar. Que nós possamos ir fazer a Tua obra. Mas nós sabemos também que o Teu reino precisa de pessoas que contribuam. E que nós possamos ser essas pessoas que contribuam, Deus, para o crescimento do Teu reino. E que almas possam ser salvas através daquilo que o Senhor tem nos proporcionado contribuir. Aqui nessa igreja e por onde estiver, um dos seus, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, convido você a se colocar de pé. Vamos continuar adorando a Ele. Você precisa saber, eu acredito que você saiba já, que é alguém que te ama demais. Ultimamente a gente está podendo falar para quem está do nosso lado, né? Mas o Senhor Jesus é aquele que nos ama mais que tudo, mais que todas as coisas. E Ele te quer inteiramente para Ele. Então se dedique a Ele, se entregue totalmente a Ele, se derrame aos pés dEle. teu amor é um furacão, e eu me rendo ao vento de
te amar, que todavia nós nos alegraremos em Ti, que todavia nós confiemos em Ti, que todavia acreditamos em Ti, acreditamos em Tuas promessas, acreditamos que o Deus que nos ama jamais irá nos abandonar, que no nosso coração nós possamos ter a certeza que o Seu amor não falha, que o Seu amor jamais deixará de existir, que nós confiemos em Ti, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa onda me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, não puder ainda estar na palma de Tuas mãos. Eu tenho um Deus
noite, pessoal. Graça e paz, amém? Que momento gostoso, hein? Eu sou até repetitivo em dizer isso, mas esse momento da música, a gente sente uma liberdade de cantar ao Senhor. E louvamos a Deus pelo ministério de música da nossa igreja. E Deus tem abençoado também com novos talentos, né? Temos os veteranos aí. Eu achei tão bonito aqui, tudo aqui, mas eu vi Samuel, que chegou da nossa congregação e congrega conosco hoje, aqui tocando e olhando para Fernando aqui, olhando as notas e tentando pegar e pegando muito bem. E eu louvo a Deus pela paciência, né, destes veteranos que estão há mais tempo, em formar uma nova geração de músicos também. Meu coração se encanta com este momento na nossa igreja, onde a gente vê também novos talentos se despontando, oxigenando cada vez mais a casa do Senhor. Tá? Parabéns ao Ministério de Música da nossa igreja e toda a equipe que ajuda, prepara para que as coisas aconteçam de uma forma tão gostosa, abençoando a você e a mim, né, o povo de Deus que veio aqui prestar o culto, e também a você que nos assiste pela internet, tá bom? Para você que nos assiste na internet, que porventura não nos conheça, eu sou o pastor Budilésio, o pastor dessa igreja, então receba o abraço desta igreja na pessoa do seu pastor aqui representando a igreja, tá bom? Fique à vontade no nosso meio, nós temos aqui pessoas convidadas hoje que nos presenteiam com a sua honrosa presença. Aqui nós temos um banco aqui, né, com várias cadeiras lotadas, né, aqui, e parece que é uma família, duas famílias, né? Uma família eu já conheço, que é Marquinhos e Tamires. Eu quero convidar Tamires e Ingrid, não é isso? E quem? Ingrid está acompanhada de alguém. Tá, acompanhada dos pais, tá bom? Ah, tá. Família também, né? Ok, vem cá, vocês duas, venham aqui, fiquem bem à vontade no nosso meio, tá bom? E você que não vai pregar, não vai falar aqui, mas que veio também participar do culto conosco, seja muito bem-vindo. Vem cá, meninas, vem cá. Essa é a Ingrid. Pode tirar a máscara por enquanto, tá bom? Aqui na frente a gente não consegue falar de máscara, tá bom? Ingrid eu não conhecia ainda. É da Primeira Igreja Batista, da PIB aqui de Montes Claros, pastor Alain. Leve o nosso abraço à igreja e também ao pastor Alain. Tamires já é mais conhecida, né? Esposa de Marquinhos, né? Os irmãos são membros da Edgar Pereira, pastor Sênios. Leve o nosso abraço também. A Tamires eu tive o privilégio de ser professor dela no seminário, formou em teologia, assim também como Marcos, né, Marcos? E de lá Deus foi trabalhando, enfim, né? Não é que Deus é bondoso, misericordioso? E hoje eles estão casados para a honra e glória do nome do nosso Senhor, tá certo? Eu ia chamar a Glenda aqui neste momento, que é promotora de missões, para orar por elas, mas eu vou deixar para a Glenda vir ao final, viu, Glenda? Que aí você também vai dar um resumo aqui da campanha, uma palavra sobre a campanha de missões nacionais, que foi encerrada no domingo passado, e vocês não puderam ouvir por causa, né, de compromissos e eleição, e a gente então estendeu para hoje. As meninas participaram do Radical Brasil, na Cristolândia. Foi em qual cidade? Governador Valadares. Vocês duas na mesma unidade? Aqui, ó, que maravilha. E elas duas, cada uma vai ter 15 minutos para contar desta experiência missionária, né, com esse grupo, né, nesse bolsão aí de necessidade tão gigantesca no nosso Brasil e no mundo, que são, né, as pessoas dependentes de substâncias psicoativas, que são carentes da compaixão principal de Deus e de Deus através das nossas vidas. Vem cá, meninas, fica aqui pertinho, tá bom? Vamos orar por elas? Você pode ficar em pé? Vamos fazer a sua oração, vamos pedir a Deus para usá-las, para que elas possam lembrar de tudo aquilo que aconteceu lá e que a gente seja abençoado. Depois eu retomo a palavra novamente, depois de 30 minutos que elas vão falar, e a gente então caminha para uma breve reflexão, para o término também da celebração. Vamos orar? Senhor Deus, soberano Pai, para nós é mais uma noite festiva, Senhor. Festiva porque estamos celebrando ao Senhor. Celebração é uma festa ao Teu nome, Pai. Acreditamos que com toda a força do nosso coração e também, Pai, bem intencionados, nós
e que queríamos e queremos provocar alegria ao teu coração, que é o nosso Deus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Deus que está acima de tudo e de todos. A ti a honra, a glória e todo louvor. Meu Deus, estamos agora selando esta campanha de missões, onde essas duas amadas irmãs e amigas vão estar falando, ó Pai, do seu testemunho no campo missionário, neste período que elas tiveram a oportunidade de ali estar. Obrigado pela vida delas, pelas suas famílias, respectivamente, que estão acompanhando, enfim, meu Deus. Obrigado por todos nós que o Senhor nos permitiu estarmos aqui nesta noite. Nós abençoamos a vida das nossas irmãs aqui à frente também, no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, vocês fiquem à vontade. Aí vocês dividam o tempo aí, pode ficar à vontade. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz, Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu acho que eu não vou falar 15 minutos, não, mas eu vou tentar passar um pouco para os irmãos do que eu vivi nesse tempo como Radical Cristolândia. Primeiro, eu gostaria de perguntar aos irmãos se os irmãos já ouviram falar da Cristolândia. Alguém já ouviu falar? Sim. Alguns sim, né? Então, a Cristolândia é um projeto da Junta de Missões Nacionais, onde faz esse acolhimento às pessoas que são dependentes químicas, né? E aí nós temos a Missão Cristolândia, que geralmente ela fica em uma capital, em uma cidade maior, onde faz atendimento social com moradores de rua, pessoas em situação de droga. Esse atendimento é feito com alimentação, café da manhã, almoço, tem os dias com o banho. E nós temos também o CF Cristolândia, que é o Centro de Formação da Cristolândia. Então, para começar, em outubro de 2017, já tem um tempinho, né? 3 anos, nós recebemos na PIB, onde é a minha igreja, eu sou da PIB, a Tamires hoje está na Edgar Pereira. Nós recebemos a Cristolândia de BH, onde tinham os alunos, eles recebiam os alunos, os homens, né, para fazer o tratamento e tudo. E aí nós recebemos eles na PIB em outubro de 2017. E assim, eu sabia pouco, eu conhecia muito pouco da Cristolândia e tudo. Na época eu estava fazendo faculdade, cursando o 6º período de serviço social. E nesse dia marcado, se eu não me engano, foi o dia 15 de outubro de 2017. Eu, mesmo conhecendo pouco sobre a Cristolândia, algo muito forte no meu coração, que eu deveria estar ali naquele dia, naquela manhã desse domingo, para estar presenciando, para estar vendo o agir de Deus na vida daqueles homens, na vida daquelas pessoas. Eles vieram com a banda da Cristolândia, que na época tinha, e eles assim, fizeram uma coisa extraordinária, maravilhosa. E eu teve uma viagem para fazer nesse domingo, mas como eu tinha esse desejo forte de conhecer sobre esse projeto, eu abri mão dessa viagem para poder estar para poder presenciar a visita desses alunos da Cristolândia de BH ali na nossa igreja. E chegando lá, nós podemos sentir, ver, enxergar com os nossos olhos o agir de Deus na vida daquelas pessoas. Porque às vezes nós enxergamos para o dependente químico, às vezes nós enxergamos o morador de rua, a pessoa que está em situação de rua, como um indigente, como uma pessoa que não tem jeito, como uma pessoa que não tem solução. Mas eles todos ali, mais de 20 homens, tocando, louvando ao Senhor com a camisa amarelinha, Jesus transforma. Nós podemos ver que o Senhor realmente ele pode transformar vidas, que onde havia morte, agora há vida. E essa vida é o Senhor Jesus que traz. E ali nós tivemos esse momento e o pastor Tílio, que é o coordenador geral do nosso estado, ele fez um apelo, apresentou para a gente o Radical Cristolândia, que é um projeto voltado para jovens de 18 a 50 anos, solteiros, que não tenham nenhum compromisso e estejam dispostos a doar 1 ano de suas vidas para estarem trabalhando a favor daquelas pessoas. E foi nesse momento que eu senti o Senhor me chamando para essa obra. Às vezes a gente reluta muito para aquilo que o Senhor
mas naquela manhã eu entendi que era o meu momento de servir ao Senhor com a minha vida, com o meu tempo. Então eu abri mão da minha faculdade, eu tranquei a minha faculdade de serviço social, terminei um relacionamento, tudo para poder ir ao campo, fazer a obra do Senhor. Mas nada que nós fazemos é por capacidade nossa, é porque nós temos algo de bom. Mas tudo que nós fazemos é pela misericórdia do Senhor. O que eu tenho falado muito ultimamente, pensado muito, é que o Senhor Ele quer de nós apenas um coração disposto a servir. Quem vai fazer a obra, quem vai nos usar da forma que Ele quiser, é o Senhor. Então, nessa manhã eu me disponibilizei ao Senhor. A Tamires vai falar também, mas ela também foi junto comigo. A gente não se conhecia, ainda a gente era da mesma igreja, mas não se conhecia. No mesmo dia o Senhor nos chamou para nos unir nessa caminhada missionária. E a partir daí começou um preparativo. Às vezes a ficha parece que não cai ainda, ficar 1 mês, 2 anos, 1 ano e 3 meses longe de casa, longe da minha mãe, longe de toda a minha família. Mas o Senhor Ele confirmou isso em meu coração. Dia após dia Ele vinha confirmando, apesar das lutas, das dificuldades. O Senhor Ele me fortaleceu para que em março de 2018 a gente pudesse estar indo ao campo fazer o treinamento. Inclusive um mês antes da nossa viagem, que já estava toda programada, a gente perdeu o meu avô que morava junto com a gente. Foi um momento de muito abalo na nossa família, mas eu sabia do meu compromisso, do compromisso que eu tinha com o Senhor. E o Senhor nos sustentou, Ele tem nos sustentado durante todo esse tempo. Então, em março, nós fomos para a Missão Cristolândia, no Rio de Janeiro, onde a gente ficou 2 meses em treinamento. Na missão, onde eu falei com os irmãos, que é onde a gente recebe os moradores de rua, os dependentes químicos, para ter aquele atendimento social e, consequentemente, estar pregando a palavra, porque tudo que nós fazemos, todos os projetos que os irmãos veem sobre a Junta de Missões Nacionais, estaduais, mundiais, são apenas estratégias para que o Evangelho, para que a palavra do Senhor seja pregada e para que vidas sejam transformadas. Então, nós ficamos ali nesse treinamento, tivemos o tempo prático e o tempo também de estudo teórico mesmo. E após isso, eu e a Tamires, nós fomos enviadas para o CF em Governador Valadares. E lá nós ficamos em uma casa, no início eu acho que com 12 mulheres, né, mais ou menos, que tinham ali. E nós passamos esse ano todo ali junto com essas meninas. Né, são mulheres bem mais velhas do que a gente, com muito mais vivência que a gente, mas que a gente costumava chamar de meninas, né, de uma forma muito carinhosa. Essas meninas deram muito trabalho, não foi um ano fácil, nós vimos muitas coisas acontecerem, mas apesar de tudo, nós vimos vidas serem transformadas. Uma coisa é quando a gente vê, quando a gente ouve o testemunho de outras pessoas, quando a gente ouve que vidas foram transformadas. Outra coisa é quando a gente vive, quando o Senhor nos permite ter essa experiência de ver vidas sendo transformadas. Então não há preço que pague por isso. A saudade da minha família, tudo que eu abri mão, nada disso era mais importante do que aquelas vidas que estavam ali, precisando de ouvir do amor do Senhor, precisando de ouvir dessa mensagem de salvação. Então, como o pastor Tito ele costuma dizer, a Cristolândia ela é como se fosse um garimpo. Nós temos muito trabalho para encontrar, às vezes, uma pedrinha preciosa. Muitas meninas passaram por nós, poucas foram transformadas, mas nós sabemos que uma alma vale muito mais do que o mundo inteiro para o Senhor. Então, por essas poucas que estão ali com seus corações quebrantados, é que a obra do Senhor acontece e que a obra do Senhor precisa de trabalhadores para servir. Eu estou atualmente como promotora de missões na minha igreja e a gente tem os alvos, né, das nossas campanhas para serem alcançados e tudo, mas o que eu costumo dizer, o alvo, as ofertas, o Senhor ele levanta. Mas o mais difícil é um coração que esteja disposto
disposto a servir ao Senhor com a sua vida. Não apenas com a sua oferta, porque a gente vê a oferta sendo levantada de tantas formas, até de pessoas que não são crentes. O Senhor faz milagres acontecerem e a obra continua. Mas o maior desafio do campo missionário são pessoas, são vidas para servir integralmente, para trabalhar para o Senhor. Então, em maio de 2019, nós concluímos o nosso tempo ali na Cristolândia, em Governador Valadares. Retornamos para Montes Claros e estamos aqui até hoje, mas com essa experiência e sabendo o que realmente importa em nossas vidas. Às vezes nós damos valor a coisas que não têm tanto valor assim e não damos valor àquela alma, àquela vida perdida que às vezes está na nossa frente, na nossa casa, no nosso vizinho, e nós simplesmente não nos atentamos para essas pessoas. Então, o campo missionário é na Cristolândia, é na nossa igreja, é na nossa rua, na nossa casa, é onde a gente estiver, onde a gente está. Sempre tem pessoas que estão sedentas de ouvir a palavra do Senhor. Então, o nosso papel é servir ao Senhor com todo o nosso coração, proclamando a mensagem de salvação, proclamando a mensagem do reino do Senhor, para que outras vidas continuem sendo alcançadas e transformadas pelo poder do Senhor. Porque quem faz a obra acontecer, quem transforma as vidas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada pela oportunidade, Deus abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Meu nome é Tamires, como o pastor Vandilar já apresentou, sou casada com Marcos. E quando eu fui para o projeto Radical Cristolândia, eu estava congregando na PIB e eu fazia seminário na época. Eu me formaria em dezembro e foi em outubro que o pastor Tio foi juntamente com aqueles rapazes lá na primeira igreja. E eu já tinha dúvidas em relação ao que eu iria fazer após o seminário, porque quando eu entrei lá, eu era muito nova, eu tinha 17 anos, mas o meu objetivo lá era de ter um conhecimento mais sólido para que eu pudesse servir ao Senhor aonde quer que Ele me colocasse. E aí o meu desejo era ir para o Amazonas, servir ali entre os índios, mas o Senhor Ele mudou os meus planos e me direcionou para fazer a vontade dele. Então, ali em outubro, no ano de 2017, quando eu ouvi a primeira vez ali o testemunho daqueles homens, eu senti um ardor no meu coração e naquele momento eu senti o Senhor me chamando para servir no projeto Cristolândia. E eu enfrentei muitas dificuldades para me chegar ir para o Radical, porque até então a minha mãe ela não é convertida até hoje, mas ela foi instrumento de Deus para poder me abençoar e me sustentar durante todo o seminário. E a minha maior dificuldade era como eu vou para o campo missionário, servir ao Senhor se eu não posso desobedecer a minha mãe e estou debaixo da autoridade dela. Então, mesmo eu indo ali, eu sabia que o Senhor estava me chamando, eu fiquei nesse dilema. E eu tinha decidido não ir mais para o Radical Cristolândia. E aí Deus usou uma missionária chamada Jo, e ela conversou comigo, falou da experiência de vida dela, falando que ela se arrependia muito porque o Senhor tinha chamado ela na juventude para servir na obra missionária, e ela não tinha feito isso, e já na velhice ela estava tentando fazer aquilo que ela poderia ter feito na juventude. Então, naquele momento, o Espírito Santo de Deus ele trouxe um versículo na minha mente que está lá em Atos, capítulo 4, no verso 19, que fala que é mais importante servir a Deus, obedecer a algumas outras traduções, do que aos homens. Então, naquele momento, eu senti a confirmação e orei ao Senhor e pedi para que Ele pudesse, mesmo no último dia, fazer com que minha mãe ela tivesse paz no coração para que eu pudesse ir para o Radical. E aí, durante esse tempo, continuei o seminário, estava muito feliz. E aí, no último dia da minha viagem, quando eu despedi da minha mãe, ela virou para mim e falou para mim em paz que ela estaria me apoiando. Então aquilo ali para mim foi um motivo de muita alegria, porque eu não queria ir para o Radical sem a bênção da minha mãe, porque eu considero a bênção dos pais muito importante. Então aquilo ali foi a maior bênção que o Senhor poderia ter me dado.
E aí a gente foi, como a Ingrid falou, para o treinamento lá no Rio de Janeiro, que durou 2 meses. Até então eu nunca tive contato também com o projeto Cristolândia, nunca tive contato também com um dependente químico ou um morador de rua. Então o primeiro dia que eu cheguei lá na missão foi muito impactante, quando eu vi aqueles homens e mulheres entrando ali por aquelas portas, eu senti uma impotência tão grande e senti também o quanto eu estava sendo inútil na obra de Deus. E ali eu fui tomada de muita emoção, porque eu vi ali não só o físico daquelas mulheres e homens que estava degradante, mas principalmente o espiritual, porque quando eu olhava para eles eu não via esperança e só tristeza. Então aquilo mexeu muito com o meu coração. E durante aqueles 2 meses que a gente foi no Rio de Janeiro, o Senhor Deus ele foi ministrando no meu coração. Na primeira semana, eu acho que eu até comentei com a Ingrid, que eu queria desistir, que eu via que eu não tinha aquele chamado para cuidar daquelas pessoas, naquela situação. E o Senhor ele usou um morador de rua para confirmar o meu chamado. Ele me chamou no final ali do atendimento e virou para mim e falou para mim ficar por aqueles que precisavam de ajuda, não por aqueles que estavam desistindo. Então ali eu firmei mesmo e continuei. E aí a gente foi para Governador Valadares, na unidade ali feminina, onde nós ficamos 1 ano cuidando daquelas mulheres. E é um trabalho árduo, mas é um trabalho onde nós temos o privilégio de sermos usados por Deus, como a Ingrid falou. São pessoas que a gente vê que são desvalorizadas, não são amadas, e ali nós tivemos a oportunidade de ministrar o coração delas através da palavra de Deus. Nós também testemunhamos a transformação na vida delas, e foi algo maravilhoso. A gente pôde acompanhar ali o processo de transformação. Elas davam muito trabalho, sim, mas era um prazer ali seguir a elas, porque uma coisa é quando a gente, como a Ingrid falou, ouve falar, né, das transformações, mas outra coisa é a gente fazer parte da transformação da vida de uma pessoa, e é algo extraordinário. A gente não teve muitos frutos, mas as que deram fruto, as que foram verdadeiramente transformadas, hoje estão firmes na igreja, hoje são mulheres que servem ao Senhor Jesus Cristo na cidade onde elas estão. Então foi um tempo onde a gente cresceu, aprendeu, amadureceu. A gente também foi muito abençoado através da vida dessas mulheres. E a gente precisa mesmo ter um coração disposto para servir na obra de Deus, seja no Cristolândia, ou seja em qualquer outro campo missionário, porque se nós não tivermos essa disposição, não tem como o Senhor usar nós. É como um velho missionário, ele falou que as coisas dessa vida, ela logo passará, mas aquilo que a gente faz para Cristo permanecerá. Então tudo aquilo que a gente constrói aqui com as nossas mãos, elas vão passar, mas aquilo que é eterno, aquilo que é feito para Jesus, ele vai permanecer. Então que nós, como igreja, possamos nos colocar cada dia mais à disposição do Senhor, seja para estar indo a um campo missionário, seja para testemunhar de Cristo na nossa família, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, nós devemos ser agentes de transformação na vida de outras pessoas. E além do Radical Cristolândia, nós temos mais outros 7 radicais. Não sei se vocês já ouviram falar, a gente tem o Radical Sertão, nós temos o Radical Amazonas, temos o Radical Surdos, o Radical Cerrado e o Radical Metropolitano. Então, todos esses radicais, quem tem de 18 a 50 anos, que tem disposição e sente que tem um chamado do Senhor, se coloca à disposição para servir. Porque, na realidade, não somos nós que fazemos a obra, mas é Deus que faz a obra através de nós. Nós só precisamos estar dispostos aí que o resto Ele fará. Então, que o Senhor possa completar essa palavra no coração de todos os irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado a Ingrid e a Tamires por essa experiência que eu tenho certeza que marcou a vida delas. Eu já tive a oportunidade, como alguns irmãos aqui também, de estar
uma empreitada ou empreitadas missionárias, e isso marca a vida da gente. É um momento muito bom. Inclusive, o meu chamado pastoral se deu em missões. Foi, inclusive, eu acho que foi na sua cidade, Padre Carvalho, né? 2000 para 2001, em Missão Resgate. Foi quando Deus revelou o que Ele queria para a minha vida. O meu chamado, que hoje se tornou um pastor, se deu em missões. Então, parabéns às duas meninas aqui. Enfim, que Deus abençoe ricamente e que vocês possam usar essa experiência para propagar o Evangelho, contagiar a todos nós também com essa boa experiência, tá? Radical Brasil, missões nacionais, Cristolândia, por causa das cracolândias do nosso Brasil, né? Onde as pessoas se reúnem para consumir o crack e outras drogas mais. Então é um bolsão ali de muita depravação moral, espiritual, muita carência, né, humana, espiritual. E Missões Nacionais tem feito um trabalho fenomenal neste âmbito da nossa nação. Tá bom? Deus abençoe. Vamos orar por elas. Eu quero chamar aqui, vem aqui, Marquinhos. Marquinhos é para os íntimos, né? Na verdade é Marcos. Vem aqui em cima. Você vai orar por essas irmãs e uma esposa, então vai ser uma oração muito abençoada, né? E Marquinhos é um amigo também, um irmão em Cristo, tá? Minha mão está cheia de álcool, tranquilo? Vamos orar com o nosso irmão Marcos. Oremos. Santo Deus, nós te damos graças ao Senhor pela oportunidade de servir ao Senhor, de glorificar o teu santo nome nessa amada igreja, Pai. Obrigado. Mas sabemos nós que tem tantas pessoas lá fora que não conhecem o Senhor, que precisa desse encontro com Jesus Cristo, e nós te louvamos, Pai, porque nós somos testemunhos do Senhor aqui na terra e temos a oportunidade de mostrar Jesus através das nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pela vida da Índia, da Tamires, que se dispôs, Pai, a ir. E colocamos, Pai, à disposição do Senhor, se o Senhor quiser nos enviar, se o Senhor quiser, Pai, usar as nossas vidas em outros lugares, mas mais importante, Senhor, nos use para testemunhar para a nossa família, para os de casa, para aqueles que estão tão próximos de nós, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome. Eu oro pedindo ao Senhor que faça dessa igreja uma igreja missionária, faça dessa igreja uma igreja que vai além das quatro paredes para testemunhar, para apregoar a tua palavra a muitas pessoas, Pai. Abençoe o nosso pastor, abençoe toda a liderança dessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Fiquem à vontade. Obrigado também aos demais que vieram acompanhando aí as nossas irmãs. Irmãos, nós vamos fazer uma breve reflexão aqui também dentro desse tema missionário. E por incrível que pareça, eu estava ali comentando com o Daniel, mas era um papo só entre eu e ele, porque eu tinha feito um simples esboço para falar, e eu coloquei na Bíblia, eu subi aqui, eu coloquei aqui. Ninguém pode saber disso, tá? Ninguém está assistindo a gente. E aí eu falei, eu sumi meu esboço. Procurei na Bíblia, procurei, não achei mais. Eu lembrei dos versos, dos contextos, né? E procurei os versículos e sintetizei. Olha o poder de síntese, hein? Meu esboço está aqui. Mas quando eu subi novamente, aí minha alma foi refrigerada, porque eu encontrei o meu esboço mais completo, tá bom? Em uma simples folha, mas está tudo aqui aquilo que eu me propus a falar nesse restante aqui desta celebração. Mas vocês não contem isso para ninguém, viu? Isso não acontece com pastores renomados, não. É só com esse pastor assim, né? O evangelista da vida que acontece isso aí, tá certo? Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 14, Evangelho do Senhor Jesus, escrito aí por Mateus, o capítulo é 14, tá certo? O verso é 14 também, Mateus 14, 14, mas tem outras referências também nos Evangelhos. Este versículo está dentro de um contexto maior que
na sua amplitude, vai falar da multiplicação de pães e peixes, né? A primeira multiplicação. Se repete também em Marcos, Lucas e João, tá certo? A gente não vai ler todo o texto, mas alguns versículos para eu me contextualizar do que eu quero falar, minha proposta neste tempo aqui que nos resta, tá bom? Mateus 14:14 vai dizer assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Em outras versões, talvez apareça a palavra teve compaixão, tá? No lugar de compadeceu-se delas, tá certo? Vamos ainda em Mateus 9, 35 e 36. Mateus 9, 35 e 36. O tema aqui deste texto, desta parte, deste recorte, de um texto maior, diz, né? Jesus ia por toda parte fazendo bem a seara e os trabalhadores. 35 e 36 do capítulo 9. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, teve compaixão ou compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, como ovelhas que não têm pastor. Última referência, há várias referências que vai dizer compadeceu-se ou teve compaixão, né? São palavras sinônimas, né? Compadecer, compaixão, enfim. Mas uma última delas, Marcos 6, 34. Marcos 6, 34. Nós não lemos, não, né? Marcos 6, 34. Marcos 6, 34. Que é o segundo relato, né? O relato paralelo da multiplicação dos pães, mais uma vez, o 6:34. A palavra do Senhor vai dizer assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. É um texto paralelo, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Acabamos lendo esse texto no primeiro momento. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, a reflexão que eu tenho para essa noite, eu trouxe um tema para ela, tá? E o tema é cristianismo e compaixão, duas palavras inseparáveis. Cristianismo e compaixão. Usando uma palavra aqui, uma expressão para me fazer entendido, talvez, ou eu creio que o cristianismo, a compaixão está para o cristianismo, assim como o oxigênio está para a vida. Volto a dizer, tá? A compaixão está para o cristianismo, está ligada, está intrinsecamente correlacionada, assim como o oxigênio para a vida de alguém. Não dá para pensar em vida sem oxigênio. É impensável pensar na dinâmica cristã do verdadeiro cristianismo sem compaixão. Essa compaixão nasce no coração de Deus, ela é visível no ministério de Jesus, tanto é que lemos textos aqui, inclusive paralelos, e que dizem, né, da compaixão que emanava do coração e das atitudes de Jesus com relação aos necessitados, com relação àqueles que precisavam de coisas materiais também, todavia, das suas carências espirituais. O cristianismo vivido por Jesus estava intimamente ligado à compaixão.
E aqui cabe, quem saiba, uma pergunta para todos nós: se o cristianismo que eu vivo, que você vive, que nós vivemos nessa sociedade e neste tempo pós-moderno, se ele é um cristianismo costurado, ligado, grudado, correlacionado com a compaixão. A compaixão deve mexer conosco, não só no âmbito cognitivo e intelectual. Porque alguém pode dizer, e versar, e escrever, e até cantar sobre a palavra compaixão. Sabe-se lá, se alguém, eu cedesse o microfone para alguém aqui, alguém dissesse: pastor, eu até sei falar um pouquinho melhor dessa palavra para você, porque eu acabei de estudá-la na semana passada. Compaixão, pastor, vem de uma etimologia grega, de um movimento verbal lá, né, da língua grega, enfim, uma palavra chamada, esquisita a palavra, né, nossa, meu Deus, splachinosomai, é a palavra grega. Pastor, e a palavra compaixão, que vem desse grego, significa, pastor, simpatia pelo outro. Significa pena, significa misericórdia. E pastor, vou até mais um pouquinho além. Você estudou o que significa a palavra misericórdia? Pastor, a palavra misericórdia, por causa das suas particularidades no latim, significa dar o coração àqueles que são vítimas da miséria. Compaixão e misericórdia são sinônimos também. Então, pastor, está explicado, pastor. A gente pode já finalizar o culto, porque a gente sabe muito bem o que é a compaixão. Só que isso não pode ficar simplesmente no âmbito das ideias, somente na perspectiva do subjetivo da nossa cabeça, somente no conhecimento, na parte cognitiva do ser. Ela tem que descer para o dia a dia. E aí que está o grande desafio. De conhecimento a nossa sociedade está cheia, inclusive de conhecimento religioso e teológico. Uma das grandes coisas um dos grandes males que traz terríveis críticas sobre o cristianismo hoje é uma tal de palavra que se chama hipocrisia, né? Que as pessoas dizem: o discurso é muito bonito, as palavras tem uma semântica legal, mexe com a gente, até nos emociona, mas a gente não vê isso acontecendo no dia a dia, porque vivemos também em um mundo crítico que está sempre a nos olhar. Então essa compaixão vivida por Cristo, nosso maior exemplo, ela deve então fazer parte das nossas vidas. Além dessas palavras que, aqui na minha tentativa de me fazer entendido, alguém poderia conceituar compaixão, aí eu ainda trouxe outros significados para compaixão, que é uma palavra intimamente ligada ao cristianismo. Eu acredito que outras palavras também são necessárias, são essenciais ao cristianismo. Hoje eu estou pegando a palavra compaixão, mas há quantas palavras, na verdade? Por exemplo, não existe cristianismo sem renúncia. Não dá para viver o cristianismo sem quebrantamento, sem luta contra o pecado, sem renúncia, enfim, e sem misericórdia, sem compaixão, que é a mesma coisa. Mas além destes conceitos de compaixão, eu aprofundei um pouco mais na etimologia da palavra. Jesus, olhando para as multidões, teve misericórdia delas, teve compaixão. E aí, baseado no conceito, eu fico a pensar se não aconteceu isso também no coração e no íntimo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque compaixão significa mover-se. Mover-se diz de movimento. Eu estou aqui parado, eu estou estagnado, com a mente cheia de conceitos, de conhecimento, até religioso e teológico, mas de repente eu não estou me movendo. E compaixão é mover-se, então sair do lugar, sair da inércia. Você está
imobilizado por várias questões, mas agora você precisa se mexer, porque compaixão é mover-se, compaixão é ser movido de compaixão, é comover-se. E um autor vai dizer que compaixão é um sentimento que toca as vísceras, porque no seu significado, nas suas raízes mais remotas, compaixão também tinha a ver com a cavidade, as vísceras, a cavidade, aquilo que estava na cavidade torácica, abdominal e por aí afora. Tempos mais remotos, se dizia que compaixão era usada inclusive para dizer das vísceras dos animais que eram sacrificados no culto, no contexto do Antigo Testamento. Mas um autor disse então, tentando traduzir tudo isso, que compaixão seria o quê? Sair do intelectual, sair do cognitivo, que compaixão é o frio na barriga diante da miséria do outro. Que alguém usou uma palavra, não sei se ela está corretíssima no grego, entendo muito pouco de grego, mas já seria uma palavra um pouco diferente, sploshna, dessa outra palavra aqui mais complicada. Que seria o frio na barriga, de algo que sai da dimensão intelectual, cognitiva, e agora ela começa a mexer conosco, inclusive mexer fisicamente, uma inquietação, uma incomodação, que a gente não consegue ficar parado, porque mexe com o nosso ser, mexe com as nossas entranhas. Neste sentido, compaixão seria um choque de amor no corpo humano, nos levando a sair da inércia em função da miséria alheia. Compaixão é mover-se. Compaixão é sair desta posição. Então, cristianismo, meus amados irmãos, queridos ouvintes, você que está aqui neste templo, você que nos assiste pela internet, a compaixão está para o cristianismo assim como o oxigênio para a vida. Tanto é que se alguém perceber você em um momento onde vai requerer de você compaixão e você agir com frieza, a pessoa diz assim: fulano não tem coração. Olha para você ver, moço, fulano de tal estava precisando tanto e ele não fez nada. Tem um texto da Bíblia, e esse texto eu não vou me lembrar o endereço dele, mas ele diz mais ou menos assim, quando eu falar do contexto e de alguns detalhes, você possa ter, talvez lembre até da referência desse momento, eu não me lembro. Que quando você percebe alguém na sua miséria, na sua calamidade, nas suas agruras, nos seus percalços, enfim, nas suas dores, você não deveria simplesmente dizer: olha, Deus abençoe e vá em paz. Já viu esse texto? Antes a gente deva fazer alguma coisa por essa pessoa. Você já parou para prestar atenção que a gente faz algo que é nobre, é até cristão e até bonito, né? É quando alguém está no fundo do poço, ou não chegou no fundo do poço, ou está caminhando para lá, mas está experienciando uma tristeza, um abatimento na vida, e a pessoa fala assim: ora por mim, e a gente logo diz: pode deixar, eu vou orar por você. A gente tem pouco tempo para perguntar para a pessoa o que ela está passando. Me parece que há um medo em nós, uma certa resistência em parar e ceder um tempo, porque vai que essa pessoa vai dar uma abertura ou me pedir algo, ou eu vejo uma carência maior que eu não possa simplesmente orar por ela. Por que será que a gente não ouve as dores das pessoas? Antes a gente diz: vou orar por você. Geralmente as pessoas que nos pedem oração, elas estão muito carentes também de um tempo para serem ouvidas, e elas dizerem então das suas reais necessidades. Mas nós não temos tempo. Nós vivemos num mundo sem tempo. Cristianismo e compaixão, duas palavras inseparáveis, que é um desafio para todos nós. Todos nós. Ainda hoje participava da sala de adultos aqui nesta igreja, o irmão André era professor,
e a gente conversava sobre várias coisas. E uma delas que eu fiquei a pensar, e eu não sei se a gente discutiu aqui ou foi em outro contexto, dizendo que esse tempo também é o tempo do individualismo. É um tempo onde há um terreno muito fértil para a proliferação do individualismo. É um tempo. Embora haja pandemia, mas mesmo antes da pandemia, do isolamento, do egocentrismo, do humanismo, esses ismos da vida que colocam o homem como centro da razão, como um fim em si mesmo, e o outro fica em segundo e terceiro plano. E a gente primeiro, nós nos beneficiamos, nós cuidamos de nós, do meu, enfim, da minha, e depois, se der, a gente olha para o outro. Então é um desafio, meus irmãos. Talvez alguém que me assiste aqui na internet ou me ouve aqui agora fala assim: pastor, quando você fala parece que é fácil demais. Não, eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que nós precisamos fazer. Eu não estou dizendo que é fácil para mim, eu estou dizendo que é um desafio para todos nós e que precisamos melhorar nesta área. Porque compaixão e cristianismo estão intimamente ligados. Que é o mover-se, que é a misericórdia, que é dar o coração àqueles que são vítimas da miséria. Miséria humana, miséria social, miséria espiritual. E eles estão muito perto de nós, muito perto de nós. As nossas irmãs tiveram uma experiência ímpar, porque elas desceram ao submundo dos vícios. Elas desceram lá. Eu ainda não fui a nenhuma Cracolândia, ok? Embora trabalhe diretamente com dependentes químicos em comunidade terapêutica, que é parecido, mas não é igual. A gente vê pelas reportagens, né, as Cracolândias do nosso país. Mas algo que me faz visualizar um pouco disso também, sentir um pouco na pele, é quando eu vou a Belo Horizonte. Embora eu não vá com tanta frequência, mas quando você passa perto daqueles viadutos ali, inclusive perto da unidade da Cristolândia de Belo Horizonte, praticamente zumbis debaixo dos viadutos, local fétido, asqueroso. E aquele momento onde o Senhor nos clama, ou situações semelhantes, não em Belo Horizonte, aqui em Montes Claros, no seu bairro, na sua comunidade, onde quem saiba o Senhor clame por mim, por você e diga assim: meu filho, sinta também um friozinho na barriga em função dessas pessoas. Permita que o seu corpo também sinta esse toque de amor e te tire da inércia. Porque, meu filho, compaixão e cristianismo não dá para separar. Não são dissociáveis. Não dá para dissociar isso, mas são associados. E eu caminho para o final da minha fala chamando ou convidando a você para pensar comigo em um texto que aponta que o cristianismo, ou nos faz refletir que o cristianismo é um movimento. O cristianismo é uma ação. O cristianismo não é só um nome. Antes de tudo, é um movimento. É um choque de amor na alma humana e que deve nos tirar da inércia. É um coração que se doa em função das vítimas da miséria alheia. Porque cristianismo e compaixão são inseparáveis. O texto que eu quero que vocês me acompanhem nesse momento se encontra em Mateus 25, de 31 a 46. Estou preocupado com a hora, porque ali já falta 20 para 1.
Mateus 25, 31 a 46. Deixa eu ver se é isso, não estou errado. Mateus 25, 31 a 46. Interessante que este texto aqui nos chama a atenção, inclusive, para o desfecho dessa história humana. Quando todos nós prestaremos contas ao nosso Deus, ao Senhor das nossas almas. E embora eu creia piamente, particularmente, e também porque é bíblico, então teologicamente também eu concebo essa realidade, que a salvação é pela graça mediante a fé. Já diz Paulo aos Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Todavia, não dá para pensar o cristianismo também sem um movimento, sem um envolvimento. Sem um coração que se doa em função da miséria alheia. E esse texto para mim é emblemático, ele é um tapa de luva na minha face, não sei se na sua face, quando ele nos chama a atenção, até parece correlacionar salvação com obras. Nós sabemos que não é a salvação, é pela graça, mediante a fé. Mas aqui as coisas estão tão coladas que é impossível pensar o cristianismo sem amor na prática, sem movimento e sem compaixão. Olha o que o texto nos diz. O grande julgamento. Mateus 25, 31 a 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E agora o que vem a próxima expressão? Por quê? Vocês vão entrar por quê? Porque vocês ficaram inertes, parados, imobilizados, só olhando a banda passar, como diz alguns, insensíveis, sem se permitir o frio na barriga, o choque de amor no corpo humano em função do outro? Não, o texto vai explicar. Embora a salvação seja pela graça, mas aqui a palavra do Eterno nos chama a atenção. 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Dá para você ler comigo naquela versão ali? Vamos lá? 1, 2, 3. E? Porque tive fome. Vamos voltar de novo que eu vou olhar para lá, porque talvez eu esteja numa versão diferente. Vamos lá? Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Mudou aí? Vai mudar. Vamos lá, 1, 2, 3 e juntos. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade, vos afirmo, que sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Está percebendo que a salvação não é pelas obras, mas o movimento deve acompanhar o cristão? A compaixão deve acompanhar? Vinde benditos do meu Pai. Por quê? Porque eu pedi para vocês fazerem isso, eu mandei vocês fazerem isso e vocês fizeram.
E existe então o outro lado da moeda, a outra face da moeda. E o que diz a outra face da moeda? Vamos lá? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E ele lhes perguntará: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então é até justificável alguém que está caminhando para a condenação eterna não fazer isso. É até justificável. Mas não para o crente. Interessante é que até aquele que está andando para o inferno, muitas das vezes tem mais movimentos do que nós. Talvez por uma motivação errada, mas tem mais movimentos do que nós. E aí, se a gente for citar, a gente poderia citar inclusive vários segmentos religiosos. Então fica uma reflexão para todos nós. Fica também para o pastor Vandilésio. Eu costumo sempre dizer que eu estou na mesma luta que vocês. Aqui não há um santarrão. Eu estou na mesma luta que vocês. Eu estou lutando para que quando eu ver, ou quando vir a mim, alguém com a sua miséria, que o meu coração possa ser doado em função dessa pessoa. É preciso às vezes cortar na pele, na própria carne para isso. Mas se assim não for, eu fico pensando que cristianismo é este que nós intelectualmente às vezes pregamos e dizemos. Então, meu irmão, que Deus nos abençoe, que ajude a você, a mim, a todos nós, ter mais compaixão pelas almas. Nas suas várias facetas de possibilidades de ajuda. Suas várias facetas ou faces. E desde aquele que é menos favorecido ou aquele que é mais abastado. Ninguém é tão miserável que não possa ajudar alguém. De alguma forma a gente pode. E ninguém é tão rico que esteja impedido ou que não possa, ou que nunca virá a precisar de alguém. Compaixão está para o cristianismo, assim como o oxigênio está para a vida. Tenha mais compaixão, tenhamos. Louva a Deus pela manifestação de compaixão que você está tendo. Eu não posso apontar pessoas, o sermão não é para uma pessoa, o sermão é para todos. Às vezes sou muito preocupado com isso, porque a gente trata de vários temas na igreja, com várias pessoas, e quando os pregadores pregam, a gente pode pensar, ou alguém pensar que a gente está direcionando o sermão para ele. Então eu queria dizer para você que o sermão é para mim também. Se esse sermão pode ser denominado como uma flecha lançada no alvo, eu quero colocar meu coração em primeiro lugar na ponta dessa flecha. Incentivar você a mim. Tenhamos mais compaixão de quem nos rodeia e de quem nos serve. Estamos finalizando então as missões nacionais
com o testemunho das nossas irmãs e também com esta reflexão que eu havia assumido o meu sermão de 13 folhas. Vamos orar? Abaixe a cabeça. Senhor Deus, aqui estamos nós, com a cabeça e o coração bem provável neste público cheio de conhecimento, muitos conhecimentos históricos, conhecimento da sociedade e das várias áreas do saber humano, quem sabe até mesmo teológico, Pai. Outros, sabe-se lá se não sabem dizer versículos de cor, quantos livros tem a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, de trás para frente, de frente para trás. Mas a pergunta para essa noite não é essa, Jesus. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor agora fale ao nosso coração, também através desta oração, o que precisa melhorar em nós no tocante à compaixão. E eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo fará. Ajude meu irmão, minha irmã, a se posicionar diante desta mensagem. Mesmo que não haja apelo e eu não farei nesta noite, Pai, mas que essas pessoas sejam tocadas, sensibilizadas nesta sociedade tão egocêntrica, exclusivista, individualista, que a igreja do Senhor tenha mais compaixão. Que nós possamos doar mais o nosso coração em favor da miséria alheia, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a viver esse cristianismo que não subsiste sem a compaixão. Que ela faça parte da nossa vida. Que ela mexa com as nossas entranhas. Que ela nos dê uma sacudida, essa compaixão divina, que inclusive é o primeiro exemplo em nós mesmos, para que a gente possa mover em direção ao outro. Nos ajude, Pai. E ao mesmo tempo nos perdoe. E estenda a Tua mão para nós, para o meu irmão, para a minha irmã, que talvez neste sentido precisa da Tua ajuda. E que neste momento admite: Senhor Jesus, eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso do toque do Senhor em mim nesta área. Eu não tinha entendido ainda que era possível um cristianismo sem compaixão, e agora eu entendo que não há possibilidade de cristianismo sem compaixão. Eu entendi, Jesus, que eu preciso melhorar minha vida nesse aspecto. Me perdoa, Jesus, por quantas vezes eu omiti esse tema. Mas obrigado também, Jesus, por tantas vezes que eu consegui exercer compaixão. Obrigado, Jesus. Quantas vezes o Senhor abençoou pessoas através da minha vida. Obrigado, Senhor. Então eu quero ser melhor nesta área. Transporte, ou me ajude a transbordar essa compaixão na minha vida. Ó Espírito Santo de Deus, sonde os nossos corações e as nossas mentes. Vá de encontro a cada necessidade agora, Pai, não somente com relação a este tema, mas em todas as outras áreas da vida. Visite os meus irmãos, os meus amigos aqui pela internet. Ó Espírito Santo de Deus, conforte-os, ajude-os, fortaleça-os, capacite-nos, em o nome do Senhor Jesus, para louvor e honra da Tua glória. Nós oramos, ó Pai, no nome do Teu Filho, no poder do Espírito. Amém e amém. Amém? Por favor, Glenda, vem aqui à frente, representando a Promotoria de Missões. Glenda vai dar uma palavra. Ministério de Música, por gentileza, tome seus postos, para a gente terminar cantando ao Senhor. As promotoras de missões são Glenda e Aline. Aline não está, me parece estar viajando, mas Glenda vai dar a palavra aqui em nome da igreja, em nome da promotoria. Enfim, desde já nossa gratidão às irmãs que se empenharam tanto para nos abençoar e nos mobilizar. E eu acredito que Deus trouxe a resposta diante do esforço delas e de todos nós. Boa noite, igreja. Tenho boas notícias, ótimas. Antes de falar o quanto a gente arrecadou, quando a gente pensou o alvo dessa campanha, a gente colocou um alvo bem baixo
porque por causa da situação do ano, as outras campanhas vinham tendo ofertas bem baixas. E aí a classe Jacó tomou o alvo da igreja como alvo da classe e eles ultrapassaram muito. Eu vou falar aqui quanto que a gente arrecadou. Gasofilastro, R$ 693,05. Classe Jacó, R$ 921. Classe Jacinto, R$ 202,70. Classe Abel, R$ 83,30. Classe Vilma, R$ 101,80. E a classe de doutrina, R$ 60. O total arrecadado foi de R$ 2.062,05. Amém, meus irmãos. Você pode dizer amém, meu irmão? Graças a Deus. A gente não esperava, sinceramente. Espero que nas próximas campanhas seja ainda mais. Quero agradecer em nome da promotoria. A Aline não pôde estar aqui hoje. E lembrar da sementinha, quem estava aqui no domingo passado, quem assistiu. Cada centavo desse vai dar frutos e são frutos incontáveis. Nosso agradecimento a cada um que ofertou, que orou. E, para encerrar minha fala, agradeço as meninas. Eu conheço a Ingrid antes dela ir para o campo, conheci na faculdade. E eu lembro quando ela foi, como eu fiquei impactada, que ela deixou tudo para ir. Falei, coragem, eu não sei se eu teria essa coragem. A Tamires não conhecia, mas já ouvi muita história também da Cristolândia. E às vezes eu acho que falta coragem. Coragem da gente até de pedir, Deus, de perguntar, será que Deus quer que eu vou? E se Ele quiser, eu vou ter que ir. A Sara, missionária, quando ela esteve aqui também, ela falou que missões não é chamado de uns vão, outros oram, outros ofertam. Todos podem ir. Mas eu trabalho, mas eu tenho filho, mas tem missões de um dia, tem projeto de um dia, 2 dias, fim de semana, feriado, férias. Todo mundo, eu ouso dizer que todo mundo deve ir, todo cristão deveria ir para voltar mais sensível, para voltar realmente com outros olhos para a sociedade, para missões e para o verdadeiro evangelho. Agradeço novamente e gostaria de orar. Peço aos irmãos que fiquem de pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te agradeço muito nessa noite por tudo que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Obrigada porque a Igreja Esperança tem contribuído a cada ano com as campanhas de missões e que essas ofertas, essas orações têm gerado frutos incontáveis. E eu acredito que será da mesma forma com essa oferta aqui, Deus. Muito obrigada porque o Senhor sensibilizou as nossas vidas um pouco mais nessa campanha, porque nós decidimos ofertar mais, orar mais e que continue sendo assim. Que vidas sejam alcançadas por todo esse Brasil. O Senhor sabe exatamente o que vai acontecer a partir daqui e eu já te agradeço, nós já te agradecemos pelos frutos incontáveis que a Igreja Batista Esperança está semeando nesse ano, Deus. Obrigada. Obrigada pela vida das meninas, por tudo que elas fizeram ali na Cristolândia, por que elas continuem fazendo, continuem inspirando, e nós, que a gente tenha coragem de perguntar se a gente deve ir também. E que a gente entenda a sua vontade para as nossas vidas, Pai. Eu te agradeço por essa noite, por essa campanha, e que o Senhor nos abençoe nessa semana, nos dê uma semana tranquila na Tua presença, de crescimento, ó Deus, obrigada. No santo nome de Jesus eu oro, que tudo seja para a Tua glória, meu Deus. Amém. Obrigado, Glenda. Nosso agradecimento também a Aline, viu? Parabéns à igreja também. Vamos encerrar a celebração. Será encerrado com a última canção.
Mas antes eu quero agradecer a todos vocês que vieram. Vocês que nos assistiram, ou estão nos assistindo, ou porventura vão nos assistir posteriormente, a família que está aqui, aos amigos, enfim, a todos vocês. Para tanto, feche seus olhos. Se você quiser colocar a mão no coração aí, faça isso, não é nada místico, tá bom? É só para você concentrar, sentir que Deus te deu vida em mais um início de noite. Meu Deus, estamos terminando esse culto coletivo e agora este povo, que é o meu povo, precisa da tua bênção para chegar aos seus lares, ter uma noite de sono restaurador e um novo amanhecer. E é isso que eu quero declarar sobre a vida de todos aqui e daqueles que estão nos assistindo. Meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém? Vamos cantar a última canção e logo após todos estão despedidos. Deus me chamou.